Fala pessoal, muita saudade de vocês, um bom dia, né? Que todo mundo aí consiga estar passando por esse momento de maneira forte, que todo mundo tenha encontrado, né, a sua, digamos assim, o seu cantinho aí para estudar, tenha encontrado um momento aí de sossego em casa, enfim. Espero não, vai acabar. Tudo vai acabar. Não tão rápido quanto a gente gostaria, mas que vai acabar, vai. Na nossa última aula, nós falamos sobre a questão do trabalho, tá? E falamos do trabalho como algo, uma atividade essencialmente humana. Por quê? Os outros animais não trabalham? Não, outros animais trabalham, é lógico. Né? Eles fazem lá, a abelha faz a colmeia, o cupim, a formiga, enfim, o cupim, a formiga fazem lá suas casinhas, né? Eles, logicamente, eles trabalham, né? Eles têm que sobreviver, né? Então, eles vão procurar abrigo, alimentação, enfim, tudo aquilo que for necessário. Só que o trabalho humano, ele se distingue do trabalho dos outros animais pela questão do ser humano primeiro. Ele tem um objetivo muito claro. Quando ele começa a fazer alguma coisa, ele tem um objetivo, ele tem uma finalidade. Eu tô mexendo nisso aqui porque eu quero transformar, sei lá, essa caneta num vasinho de planta para ficar na geladeira. Depois você vê a pessoa fazendo um vasinho de planta com a rolha dessa de bebida, de vinho, enfim. Então, ele ele utiliza um material que está na natureza, tá? Com um objetivo, com uma determinada finalidade. Ele quer transformar aquilo. Então, o ser humano é aquele que o ser humano é aquele que possui uma ação transformadora, né, do seu ambiente. Professora, mas aquele que fica lá planejando, não sei o que, na frente do computador, vendo um monte de tabelas, linhas, ele não está mudando o ambiente. Talvez ele diretamente não esteja transformando. Mas a partir do momento que tudo aquilo que foi planejado por ele é colocado, né, em prática por outras pessoas e organiza o trabalho, então essa pessoa também transforma o seu ambiente. Então, quando a gente transforma um meio ambiente de maneira racional, planejada, né, que eu tenho um objetivo, eu tenho uma finalidade muito clara, então esse é um trabalho humano. A gente tem condições de projetar o futuro. Outros animais não têm, se age pura e exclusivamente por instinto. O ser humano é o único que tem a capacidade de dominar os seus instintos, tá? E a partir daí a gente consegue fazer milhares de coisas. Bom, nós falamos sobre o trabalho tribal, né? Que muitas das vezes não é nem visto por um trabalho por aquelas pessoas da tribo. Ela simplesmente é vista como mais uma atividade, como uma questão cultural, né? É visto como um ritual. Então, o trabalho na tribo, ele é dividido de maneira muito justa, né? Então, as pessoas veem o trabalho não como uma coisa ruim, mas trabalhar é mais uma atividade do dia a dia, trabalhar é bom, é prazeroso, enfim. Quando eu falo de trabalho, eu vou falar junto, tá? De trabalho feudal e trabalho escravo, aí o trabalho vai tendo um significado pesado, tá? O trabalho, ele vem da palavra tripalho. Pessoal, o que é tripalho? Tripalho é um instrumento de tortura que existia no período medieval, tá? E as pessoas associaram, né, a origem da palavra trabalho vem desse instrumento de tortura. Então, pensa o seguinte: o escravo é aquele que não decide o que ele vai fazer. Ele
não tem liberdade para ele vir, ele não tem rendimento com aquilo que ele faz, né? Ele faz, né? A gente tinha uma questão de uma desvalorização gigantesca do trabalho manual, né? Eu tinha uma valorização enorme do trabalho intelectual. Então, quando, né, isso aí na Grécia mesmo, quando um povo, né, uma cidade invadia a outra e eu dominava essa cidade, tá? Aqueles pessoas que moravam nessa outra cidade, elas se tornavam escravos e elas eram obrigadas a trabalhar pesado, né? Enquanto, né, aquele que escravizou, a função dele era uma função mais nobre, né? Era uma função intelectual, pensar no destino da cidade, pensar em questões políticas, enquanto esta, digamos assim, parte mais de colocar a mão na massa era completamente desvalorizada. No sistema feudal, a mesma coisa. Se você lembrar daquela estruturazinha de pirâmide que a gente vê em todos os livros de história, você vai perceber o seguinte: somente aquelas pessoas que estão na base, ali no terceiro estado, servos, profissionais, né, trabalhadores livres, artesãos, é essa galera que põe a mão na massa, enquanto a nobreza e o clero são sustentados pelo trabalho que essas pessoas exercem, né? Então a base da pirâmide vai sustentar todo o restante. E logicamente continua com essa valorização do trabalho intelectual em detrimento do trabalho braçal. Então trabalhar é uma coisa muito negativa. Trabalhar é sinônimo de ser torturado, tá? Bom, e hoje, por que eu comecei fazendo esse retrospecto rapidinho? Porque hoje a gente vai começar a falar sobre a questão do trabalho na sociedade moderna, né? Na sociedade capitalista. A partir do momento que eu tenho o declínio da sociedade feudal, e a sociedade feudal ela vai entrar em declínio por quê, professora? Pelo surgimento da burguesia, ou seja, eram pessoas que estavam lá dentre esses indivíduos do terceiro estado, dos servos, elas conseguiram enriquecer, mas enriquecer no sentido de ganhar dinheiro, tá? Ah, professora, mas ser rico é ter dinheiro. Ser rico e influente naquele período não era ter dinheiro apenas, era você ter títulos de propriedade, era você ter terra. Mas se você não tivesse terra, você não era senhor feudal, você não tinha poder, você não tinha maiores influências, enfim. E essas pessoas que começaram a enriquecer, né? Ou seja, ter dinheiro, através única e exclusivamente do seu trabalho, elas automaticamente, elas também se sentiam diferentes das outras pessoas que em teoria participavam, estavam na mesma estamento com elas, né? Na mesma partezinha daquela pirâmide lá na base. Então, eles também vão buscar ter o quê? Poder. E quando isso começa, a gente vai ter o que a gente vai chamar de desintegração do mundo feudal, né? O feudalismo vai entrando, vai assim, ladeira abaixo, vai entrando em declínio. Bom, só que vocês lembram que eu falei que o trabalho vinha do tripalho, que era um instrumento de tortura? Gente, as coisas vão mudando, mas, né, a situação econômica e política mudou, mas a questão cultural, né, aquilo que está impregnado na cabeça das pessoas, ela permanece. E tem uma vivência bastante prolongada os costumes. Então, as pessoas ainda associavam essa questão do trabalho manual como sendo algo muito ruim. Então, quando, né, esse mundo feudal realmente se extingue, a gente começa aí com as primeiras fases do capitalismo,
aquele burguês que enriqueceu pelo trabalho, né, ele tem que convencer as outras pessoas que trabalhar não é ser sinônimo de escravidão, não é sinônimo de tortura, que trabalhar é algo positivo, que trabalhar traz coisas boas, ou seja, todo aquele que trabalha com afinco, que trabalha duro, ele vai ser um burguês, ele vai ser uma pessoa rica no futuro. Olha que maravilha. Então, quem que vai ajudar a burguesia a transformar, a tirar essa ideia de que trabalho é uma atividade torturante e dizer que o trabalho é aquilo que dignifica o homem, traz dignidade, né? Aqueles bons e velhos ditados populares, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Que trabalhar é uma coisa positiva, é uma coisa boa para você, para sua família e para a sociedade. Primeiro, a igreja. A igreja de novo, professor. Gente, a religião, ela é um fator muito importante na vida pessoal. Né? Muitas pessoas, elas pautam o seu comportamento e a sua vida em critérios religiosos. Então, sempre que eu quero passar por uma mudança na questão do pensamento, de valores, quando atualmente se pensa até em questões políticas, campanhas políticas são feitas dentro de igrejas, né, para associar aquele indivíduo a uma determinada religião, ou que aquela pessoa é religiosa, enfim. Então, a igreja, ela sempre teve um papel muito grande, ela vai além da questão religiosa. A igreja sempre teve associada a uma questão política, tá? Então, vamos lá. Qual vai ser o papel da igreja? Gente, vocês lembram lá dos 7 pecados capitais? Pois é. Eu também não lembro de todos, tá? Mas, se a gente parar pra pensar, tem alguns que a gente sempre lembra. Gula, luxúria, preguiça. A preguiça é um dos 7 pecados capitais. Então, se você é uma pessoa que pode trabalhar e que não trabalha, você é o famoso preguiçoso, você está cometendo um pecado. E lugar de pecador é onde, galera? Aquele lugar mesmo, lá no inferno. Olha, então já a religião, em certo sentido, já começa a te dar uma amedrontadinha, né? Pô, se eu não trabalhar, não morrer nem adianta, eu vou direto pro inferno, ó. Passaporte certeiro. Bom, segundo grupo que vai entrar aí para ajudar a burguesia a mudar essa ideia de trabalho como tortura, vão ser os próprios governantes. Lembrem-se, né, que aqueles que governam, eles estão, na grande maioria das vezes, do lado daqueles que têm dinheiro. Que neste caso é quem? A burguesia. Então, os governantes vão instituir várias leis que a gente vai chamar de leis anti-vagabundagem. Ou seja, você é pego no meio da rua, num horário nada a ver. A polícia te para, você não tem sua carteira de trabalho para mostrar, ó, sou trabalhador, tá? Tá tudo bonitinho aqui. Você fatalmente era preso, né? Às 3 horas da tarde, te peguei bebendo uma cerveja na praça. Por que você não tá trabalhando? Se você não tiver uma desculpa, tô aposentado, se você não tivesse uma desculpa, tô de folga, uma desculpa plausível, você era preso. Por quê? Vagabundar, bater perna na rua sem motivo, né? Era considerado um crime. Então pensa só, você que não gostava de trabalhar, você vai viver o quê? Na prisão, ó, xadrez, ó, vai ver lá o sol nascer quadrado, ao mesmo tempo que quando morrer vai pro inferno. Então acho que isso já é, assim, estímulo suficiente. Mas aí vem que outras questões vão estar, outras instituições vão chegar lá para fazer com que
Tipo assim, arrematar para não todo mundo querer trabalhar. Uma outra questão, os próprios empresários, a própria burguesia. A própria burguesia vai fazer o quê? Ela vai impor um ritmo de trabalho. Impor um ritmo de trabalho? Sim, eu vou colocar uma rotina para o trabalhador. Aí tem hora para entrar, aí tem hora para sair, aí tem hora do almoço, né? Ele tem atividade X que ele tem que fazer lá dentro. Então, toda essa rotina vai ser dada, tipo assim, você tá me vendendo X horas por dia. Então, essas X horas você vendeu pra mim, mas depois você é uma pessoa livre, sabe? Aquela questão da rotina do trabalho. E a quarta instituição, que eu sinceramente acho que é a mais importante, é a escola. Por quê, professor? Vem cá. Não é na escola que a gente começa a impor uma rotina às crianças? Primeiro, né? Todo mundo que deu aula na educação infantil, ou que tem, ou que já foi, né, a educação infantil, lembra que o desafio do professor é deixar todos os alunos sentados. Fazer boneco de palitinho, boneco de macarrão, apertar massinha, escutar historinha. A professora não vai contar historinha se cada um estiver fazendo uma coisa, né? Eu vou lá disciplinar, todo mundo sentar, enfim. Então, eu tô começando a imposição dessa rotina ali no ambiente escolar. Porque na escola você não entra a hora que você quer, você não sai a hora que você quer. Se você quer beber água ao banheiro, você tem que pedir permissão. Você tem a hora do intervalo lá, que é a hora do seu lanche. Você tá na escola e tem atividades ali para fazer. O professor está sempre mandando você fazer alguma coisa. Você tem uma atividade para você exercer em casa. Fora a questão, fora o surgimento nesse período de histórias infantis com aquela lógica de valorização do trabalho. Então, por exemplo, Três Porquinhos, A Cigarra e a Formiga, né? Aonde aquele que não trabalha é sempre aquele que depende da caridade alheia, que depende do trabalho do outro, né? Então, aquele que trabalha, ele está sempre seguro, né? Ele tem um lugar decente para morar, ele tem comida de qualidade para comer, né? E aquele que é vagabundo, né? Aproveita a vida em certo sentido, né? Não que o outro não aproveite, mas, né? Quer só saber de aproveitar a vida e as coisas materiais, né? Ele fica na dependência do outro. Bom, gente, a partir daí, nós vamos considerar o seguinte: o capitalismo ele vai viver inicialmente duas fases. A primeira fase é da cooperação simples. O que é a cooperação simples? O trabalho ainda é feito de maneira toda artesanal, né? Eu, por exemplo, vou fazer essa caneta. Eu sei fazer a ponta da caneta, a carga, o corpo, eu sei fazer a caneta inteira. Mas o que vai variar? Alguém vai me fornecer a matéria-prima, vai me fornecer a ferramenta e eu vou produzir esta caneta. Então agora, embora eu faça o trabalho todo, tenha total conhecimento do meu serviço, né, da produção do começo ao fim, eu presto serviço a alguém. E a partir daí eu vou ter a cooperação avançada. E essa cooperação avançada, ela é dividida de duas formas: manufatura e maquinofatura. Manufatura, tá? O trabalho ainda é artesanal. Só que eu encontro uma nova lógica para a organização desse trabalho. Eu não quero que esse artesão faça essa caneta do começo ao fim. Um vai fazer a ponta da caneta, outro vai fazer a carga, outro vai fazer o corpo, outro vai fazer a tampa, enfim. Vai ser o comecinho dessa nossa questão de linha de montagem, tá? Vai começar na manufatura. Posteriormente, eu vou ter a maquinofatura. E aí eu vou ter uma grande revolução. Por quê? Porque agora a figura não vai ser mais do artesão.
Eu vou trocar o artesão, ó, o artesão caiu e ele vai ser substituído pelo operário, né? Por que operário? Não estou falando de maquinofatura, eu estou entrando com o uso de máquinas, tá? E esse trabalhador, ele vai ter que fazer o quê? Operar as máquinas. Ele vai fazer uma atividade muito simples, muito repetitiva, operando essas máquinas. Tanto que no início dessa maquinofatura, muitos trabalhadores perderam seus empregos, porque logicamente o processo ficou mais rápido e dependia de menos gente. As pessoas viam a máquina como as máquinas como suas inimigas. Então, o que elas faziam, né? O primeiro movimento trabalhista aí, que a gente chama de ludismo, os trabalhadores iam lá e quebravam as máquinas. Tipo assim, a máquina que está tomando emprego. Então, vamos quebrar as máquinas e voltar a fazer tudo como era antes, que, né, todo mundo vai ter emprego. Então, eu dei esse exemplo só para a gente perceber que de tempos em tempos, né, a sociedade capitalista é uma sociedade que ela vive da crise, né? Então, a introdução do maquinário, momentaneamente, a questão da automação de vários serviços, enfim, de várias fábricas, também a questão da prestação de serviço à distância. Então, tudo isso, né, vão ser transformações que vão ocorrer na sociedade capitalista. Na próxima aula, nós vamos falar, né, Fordismo, Taylorismo, Toyotismo, Volvismo. Até nosso próximo encontro.